Olá, essa é uma questão que fala sobre o estudo dos gases e a questão começa falando que nós temos uma situação de que ao estudar a movimentação desse gás e a fluidez no ambiente, detectou-se uma redução de 2/5 na temperatura inicial. Então vamos lá. A questão fala que o volume, a capacidade do recipiente é de 20 litros logo aqui no início, E fala que detectou-se uma redução de 2/5 na temperatura inicial. Então vamos lá. Então é um teste, que é feito. E aí o que nós temos? No início do teste, vou colocar início e aqui o fim do teste ou o término do teste, Então o início do teste e o fim do teste. No início, o que ele fala? Existe um gás que está à pressão, uma pressão e que era a pressão atmosférica. Então essa pressão, que eu chamo de pressão inicial, vai ser a pressão atmosférica, tá? Tinha um volume inicial, 20 litros, que ele descreve claramente no texto, e temos uma temperatura inicial que vou chamar de TI. Ele não fala qual o valor, porém ele fala o seguinte, que ao estudar a movimentação desse gás, detectou-se uma redução de 2/5. Ora, se a temperatura reduziu 2/5, o que isso quer dizer? Vamos pensar, o inteiro seria 5/5, um inteiro, a temperatura total, 5/5, ok? Se ela reduziu 2/5, então ela caiu para 3/5, Ou seja, então a temperatura final ela é 3/5 da temperatura inicial, tá? Isso porque ele fala que reduziu 2/5, Enquanto a pressão corresponde a 4/5. Agora, a pressão, ele falou que reduziu 4/5 não. Ele falou que a pressão final ela é 4/5 da pressão inicial, que é a pressão atmosférica, Então esse cálculo que eu fiz para a temperatura aqui com frações não se aplica à pressão, somente a temperatura por causa do vocabulário nesse texto, Considerando-se que o ar atmosférico age com gás ideal e que não houve perda de massa para o ambiente, o volume no final do experimento será de... Então a questão pergunta qual é o volume final. Bom, nós temos aqui então que usando para gases ideais, que pressão inicial, volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. E usando agora esses dados que nós vamos aqui, nós vamos construir que daqui podemos tirar que o volume final ele é a temperatura, esse volume final ele é igual a temperatura final vezes a pressão inicial, que é aqui, vezes o volume inicial, ok, sobre PF vezes TI, a pressão final vezes TI. Agora o que você vai fazer? Vai substituir aqui, Então TF é 3/5 TI, Vai colocar aqui. PI é a pressão atmosférica, ok? VI 20 litros sobre PF é 4/5 da pressão atmosférica vezes a TI, a temperatura inicial, que nós chamamos de TI mesmo, tá? Vamos cortar TI com TI, pressão atmosférica, vai ficar 3/5 vezes 20 sobre 4/5. Quando você fizer esse cálculo, o volume final será 15 litros. Resposta C de casa.